Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quinta-feira, para a gente ainda curtir um pouco dessa ressaca do jogo patético que o Santos fez ontem em Campinas contra o Guarani no empate 1-1. O empate, se você for ver, não é um grande resultado, mas também não é um desastre. Mas o desastre foi o futebol mostrado pelo Santos. E, pasmem, tem gente que aprova o que está sendo feito. E entre essas pessoas, o presidente Marcelo Teixeira. Mas eu vou contar para vocês aí, tá? As histórias sobre isso. E antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, dê um like e ative o sininho. Essas 3 etapas eu sempre digo para vocês. É muito importante para mim, tá bom? Pessoal, então como eu estava dizendo para vocês, todo mundo recriminou. Nas redes sociais, comentários de jornalistas, santistas ou não, não importa. Todo mundo recriminou o trabalho, o desempenho do Santos contra o Guarani. Foi um horror. Aliás, não foram apenas torcedores, jornalistas que falaram isso. O próprio técnico do Santos, o Fábio Carille, disse isso depois do jogo, na entrevista coletiva. Entre outras coisas, ele disse o seguinte: se eu tivesse 11 substituições, eu teria feito 11 modificações no intervalo do jogo. Ou seja, ele recriminou o desempenho do time, achou que foi ruim. E mais do que isso, ele transfere para os jogadores toda a responsabilidade. Porque ao dizer que trocaria os 11 jogadores, ele entende que os jogadores não estavam fazendo exatamente o que foi combinado. Os jogadores não estavam fazendo o que foi treinado. Os jogadores não estavam fazendo o que foi preparado. Agora, seria diferente se ele dissesse assim: olha, a nossa jornada foi muito ruim. Se eu pudesse trocar os 11 jogadores, eu trocaria. E mais, eu também cederia o meu lugar para o Marcelo Fernandes. Aí seria diferente. Porque ele também estaria assumindo a culpa nesse cartório. Ou seja, no futebol patético, infame, nojento que o Santos jogou ontem contra o Guarani. Mas ele não disse isso. Ele só falou dos jogadores. Ele só falou dos jogadores. E como é que isso cai no vestiário? Não cai bem. Não cai bem. Não cai nada bem. Eu tenho certeza que os jogadores, ao ouvirem isso, e tem grupo de jogadores você pensa que é só o grupo, você, a sua família, você e os seus amigos mais chegados, você e o pessoal do trabalho, os jogadores também têm grupo. Os jogadores também têm. E você pode ter certeza que o Carille não faz parte desse grupo. E eles devem ter comentado isso aí. Não digo todos, mas as lideranças, com certeza, elas têm um grupo deles. Você pode ter certeza que os jogadores não gostaram. O jogador não gosta disso. O jogador sabe quando joga mal. O jogador tem consciência que não foi bem, mas ele não gosta de ver dedos apontados para ele. Ou, o pior de tudo, o dedo do treinador ser apontado para ele. E foi o que o Carille fez. Repito, se ele dissesse: trocaria os 11 jogadores e cederia o meu lugar para o Marcelo Fernandes, o presuntinho, porque ele também não estava sabendo dirigir o time, não soube preparar o time, não estava sabendo fazer as modificações, não teve leitura do que estava acontecendo no jogo. Se ele dissesse isso, beleza. Então foi todo mundo mal. Todo mundo foi mal. Os jogadores e você também, Carille. Só que você tirou o seu da reta. Você transferiu tudo para os jogadores. Isso não é legal. Agora, o título da capinha desse vídeo é: Marcelo Teixeira aprova o trabalho do Carille. Entre outras coisas, o que eu apurei hoje foi o seguinte: que o Marcelo Teixeira entende que o Carille tem o grupo na mão. Eu, sinceramente, tenho dúvida. Porque não foi a primeira vez que o Carille fez isso. Não foi a primeira vez que o Carille transferiu toda a responsabilidade de uma jornada ruim para o time em campo. Ele nunca chegou numa entrevista coletiva e disse o seguinte: olha, eu me equivoquei. Eu armei o Santos de um jeito, cheguei lá, o técnico do outro time lá me surpreendeu porque ele fez algo diferente. E a gente não estava preparado para isso. E até se entender no jogo demorou e perdemos, ou empatamos, ou ganhamos na Bacia das Almas. Ele nunca disse isso. Aliás, treinador nenhum diz isso. Todo treinador joga nas costas dos jogadores as apresentações e as performances ruins. Todos, sem exceção. Sem exceção.
Eles são incapazes de dizer, fui engolido pelo adversário, pelo treinador adversário. Levei um nó tático do treinador adversário. Eles não dizem isso. Eles são incapazes de assumir culpa. Mas jogar a culpa nos outros, eles sabem. Então, voltando. O que eu apurei hoje é que o Marcelo Teixeira entende que dois são os motivos que não que o impedem de, por exemplo, tomar uma atitude de demitir o Carille como técnico do Santos. O controle do vestiário. Segundo eu apurei, o Marcelo Teixeira tem certeza absoluta que o Carille tem o controle do vestiário. Volto a dizer para vocês, eu tenho dúvida. Entendeu? Eu tenho muita dúvida. Tá? Outra coisa, segundo ele, pasmem, a campanha tá boa. Segundo o Marcelo Teixeira, a campanha do Santos está boa. O Santos hoje, eu vou puxar aqui de novo aqui a classificação. Série B, que coisa, né? Série B, né? Que triste, né? A gente vai puxar a classificação para ver em que lugar o Santos está no campeonato, a gente é obrigado a puxar Série B. O Santos hoje o segundo colocado do campeonato com aproveitamento de 57%. O líder do campeonato é o Novo Horizontino, que tem 60% de aproveitamento. Ou seja, o Novo Horizontino tem 40 pontos, o Santos tem 38, 2 a menos, juntamente com o Mirassol. Atrás vem o Vila Nova, com 36. E se o Sport ganhar hoje, a partida que ele falta, que é contra, não é um jogo muito complicado não, contra o Coritiba. Seria, mas o Coritiba não tá legal. O Sport pula de 32 para 35 e se iguala ao América Mineiro. Então ficariam Novo Horizontino, Santos, Mirassol, Vila Nova, América Mineiro e Sport, 6 times brigando por 4 vagas. Vocês têm certeza que o Santos vai subir? Eu tinha no começo. Hoje eu não tenho mais. Hoje, sinceramente, eu não tenho mais. Porque, nesse momento, quando começou o campeonato, eu imaginava, olha, quando começar o segundo turno, o Santos já vai estar desgarrado, aí uns 7 pontos o segundo colocado, e vai terminar o campeonato uns 10, 12 pontos. Era o que eu imaginava. Pelo investimento feito, pelos jogadores que tem. Mas não é isso que está acontecendo. O Santos é o segundo colocado, e a diferença dele para o quinto, ou seja, o quinto não sobe, é de 3 pontos só. Ou seja, é uma rodada. Mas como o América tem 8 vitórias, minto. A diferença dele, na verdade, é no saldo de gols para o Mirassol. Porque ambos têm 11 vitórias. O Santos tem um saldo de 18 e o Mirassol tem um saldo de 7. Isso porque o Ceará ainda deve, nesse momento, 3 jogos. E se ele ganhar os 3, ele tem, nesse instante, 32 pontos. Ele vai a 41 pontos. Então ficaria Sport 41, Novo Horizontino 40, Santos e Mirassol ambos com 38, tá? E o Vila Nova com 36. Ou seja, a diferença do Santos para o quinto colocado, na verdade, 2 pontinhos só. A diferença é de apenas 2 pontos. Você acredita? Você bota sua mão no fogo pelo acesso do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro? Eu não coloco. Por esse futebolzinho que o Santos está jogando, por esse futebol nojento, sem vergonha, eu não coloco. O Santos tem 2 jogos em casa agora. 2 jogos. Amazonas e depois a Ponte Preta. A mesma pessoa que falou para mim, com quem eu conversava, essa pessoa me disse, olha, Sormani, o Santos tem 2 jogos na Vila, pode somar aí 6 pontos. Pode. Você tem certeza? Com esse futebol que o Santos tem, você joga, você tem certeza que o Santos vai ganhar do Amazonas e da Ponte Preta? Eu não tenho. O Santos perdeu para o Avaí. O Santos perdeu para o Avaí na Vila Belmiro. O Avaí, naquele momento do campeonato, era o 11º colocado. 11º colocado. E outra coisa que eu achei muito interessante na entrevista coletiva do Carille ontem foi o seguinte, ele falou que um jogo de futebol não começa apenas quando na manhã, no dia do jogo. Você não tem que pensar no adversário só no dia do jogo. Você tem que começar pensar no adversário já quando a partida que você acabou de realizar já começa a desaparecer da sua mente. Ou seja, o Santos jogou ontem contra o Guarani em Campinas e ontem mesmo, na volta do ônibus,
para Santos, já tinha que começar a pensar no Amazonas. Claro, isso é verdade. Só que como é que você vai fazer um troço desse se o técnico deixa os jogadores 26 horas longe do clube? Como é que os caras vão pensar no jogo? Os caras vão pensar no jogo no dia do jogo. No dia do jogo. Porque hoje de manhã foi treino. Tal do regenerativo, essas coisas, tá? E aí, chegaram lá às 9, meio-dia e meia. Vamos dizer, 1 hora, eles foram embora. Não voltaram mais, tudo bem, normal. Jogou ontem à noite, viagem, legal, beleza. Aí tem o treino de amanhã, sexta-feira. Um período só, de manhã. Vão treinar de novo, se apresentam às 9, vão ficar lá mais ou menos até 1 hora da tarde, tá? Depois vão para casa, voltam para jantar e concentram. Então eu te pergunto, você que um dia fez exame do Enem, vestibular, concurso público, ou qualquer coisa que exigisse que você estudasse e você estava interessado em passar nesse exame, você estudava 2 horas por dia? 3 horas, 4 horas, ou você ia na escola e continuava a estudar em casa? Ou seja, você estudava 8 horas por dia. Entendeu? Ou você, quando chegava do seu trabalho e tinha que estudar para um concurso, você não passava toda a noite, 2, 3 horas por noite estudando. O Santos não estuda o adversário, porque o técnico não trabalha. Então ele vem com essa conversa que tem que começar a pensar no Amazonas depois do jogo, de ontem contra o Guarani, beleza, eu acho isso perfeito. Só que ele é o primeiro a estimular, como que eu posso dizer sem ser agressivo? Ele é o primeiro a estimular o desinteresse, pronto. O desinteresse pelo adversário, pelo trabalho, pelo estudo. Porque ele dá... antes do jogo contra o Guarani, eu contei para vocês aqui, o Santos ficou 26 horas, os jogadores ficaram 26 horas entre um treino e outro. Vocês acham que tem cabimento? Claro que não tem. Aí o time não tem preparo físico, não consegue fazer pressão, não trabalha fisicamente e não trabalha taticamente. Eu gostaria muito de ver um treino tático do Carille, muito, muito, muito. Mas enfim, pessoal, é isso. Pasmem, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, aprova o trabalho do técnico Fábio Carille. Fazer o quê?